os doentes que tinham carteira assinada, tinham direito ao INPS, ao antigo INPS, o Instituto Nacional da Previdência Social. Os que não tinham carteira assinada, o que envolvia a maior parte da população, porque toda a população rural, mais aqueles que tinham empregos informais nas cidades, as mulheres que não trabalhavam naquele tempo, esses eram considerados indigentes. Era assim que era a medicina. Ninguém tinha obrigação de tratá-los. Eles eram dependentes da caridade pública. Eram atendidos nas santas casas, ou as prefeituras organizavam pequenos ambulatórios para atender gente pobre, e era assim. Em 88, nós colocamos na Constituição que saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. Eu detesto esse slogan, porque ele é demagógico. Primeiro, não diz de onde vem o dinheiro para tratar essas pessoas todas. E depois, infantiliza o cidadão. A saúde é um dever do cidadão. O Estado entra para quando o cidadão não consegue manter a saúde, por alguma razão. Você atribuir ao Estado o dever, você tira a responsabilidade das pessoas. Mas, a partir do SUS, todo brasileiro passou a ter direito à assistência médica. Foi a maior revolução da história da medicina brasileira. E acho que será em todos os tempos. O salto que nós tivemos nessa época, acho que jamais será igualado, porque não vai haver uma diferença abissal, como havia entre aqueles com e sem recursos. O SUS acabou se tornando o maior programa de distribuição de renda da sociedade brasileira. Quando a gente analisa o Bolsa Família, que foi um grande programa de distribuição de renda, perto do SUS não é nada, porque o SUS passou a estender a saúde para a população inteira. Muito bem, nós temos 30 anos de SUS. E eu quando vejo as pessoas falando mal do SUS é uma bagunça, aquilo, né, a imagem do SUS hoje qual é? É a imagem que a televisão mostra. Os pronto-socorros cheios de gente, as pessoas esperando, meu pai está aqui há 4 horas esperando, não foi atendido. Essa é a imagem. E, na verdade, nós esquecemos que o SUS tem áreas de excelência maravilhosas, tem o maior programa de vacinações do mundo. Hoje você roda o país inteiro, você não acha uma criança que não tem acesso a um pediatra. É a exceção das exceções em lugares muito longínquos. Não estou dizendo que essa criança vai ter um atendimento maravilhoso, mas ela vai ter acesso. Vai ter um cuidado pediátrico muito melhor do que eu tive. Quer dizer, numa geração só, nós conseguimos dar uma abrangência para a saúde brasileira que é muito impressionante. Num país que não é um país milionário, num país que luta com muitas dificuldades. Os problemas que eu vejo hoje quais são? Primeiro, nós não temos dinheiro suficiente para tratar 200 milhões de habitantes. Aí não cabe discutir, sabe? Eu vejo as pessoas dizendo, não, mas o problema é de organização, porque há desperdício, há corrupção. Tudo bem, é verdade, mas esse dinheiro não dá. O que nós gastamos per capita no Brasil é pouco mais do que a Namíbia gasta per capita. Então não tem se falta dinheiro. Evidentemente que tem que haver um financiamento mais decente. Não dá para oferecer tudo para todo mundo. Não há recursos para isso. Nós temos que ter coragem de definir o que é possível, o que o SUS pode oferecer. Passando daí, fica difícil. Aí nós temos que ter uma linha muito clara. O que nós temos no Brasil hoje, um programa maravilhoso, citado como um dos melhores programas de saúde do mundo, que é o Estratégia da Família. É um agente de saúde, que é uma pessoa da comunidade, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, um médico. O nosso PSF atende a 65% da população. Tem que atender 100%, porque ele tem que ser a entrada no sistema. Você, na Inglaterra, não consegue procurar um especialista se não passar pelo GP, pelo médico generalista. Nós temos pouquíssimos médicos generalistas no Brasil, porque essa especialidade nunca foi valorizada. E ele é o mais importante do sistema de saúde, porque através dele é que tem que acontecer a entrada no sistema. Aqui o que acontece? A pessoa vai e tenta marcar uma consulta, está com dor de cabeça, tenta marcar uma consulta com o neurologista. É impossível acontecer isso num sistema organizado. Olha, eu acho que a Estratégia da Família é o programa mais importante do Brasil e tem que ter prioridade absoluta. Eu colocaria no primeiro item
estender a estratégia da família para todos os brasileiros. Infelizmente, os poucos debates que eu tive a infelicidade de assistir, esse assunto nem é levantado. Ninguém toca nesse imagina o programa mais importante que nós temos, de todos, ninguém toca nesse assunto. Eu acho que é o primeiro. O segundo é essa organização da atenção básica. A atenção básica tem que ser organizada e essa tem que ser a porta de entrada do sistema, não pode ser de jeito diferente. A questão dos hospitais pequenos, acho que tem que ser abordada também, porque acaba gerando um gasto inútil. O financiamento, que seria o quarto, e o foco na prevenção. Nós estamos numa crise fiscal, não vai aparecer dinheiro com facilidade. Eu acho que nós temos que buscar novas fontes. Eu acho que essas isenções fiscais podem ser uma nova fonte de renda para o SUS. Nós temos 97% das motos brasileiras são fabricadas na cidade de Manaus, com isenção fiscal. 1/3 das mortes no trânsito são provocadas pelas motos. Os fabricantes não têm nenhuma responsabilidade com isso. Pega as UTIs dos serviços de urgência, a quantidade de motoqueiros internados na UTI é enorme, eles não têm nenhuma responsabilidade. As companhias de cigarro que fizeram acordos bilionários nos Estados Unidos, só na Califórnia foi um acordo de mais de 200 bilhões de dólares, que ia ser pagos em 15 anos para cobrir parte das despesas que eles provocam, não tem nenhuma responsabilidade, quer dizer, induz crianças de 12, 13 anos a começar a fumar, quando eles têm 50 anos e um câncer de pulmão, eles jogam no SUS para serem tratados. Não é difícil estabelecer um tipo de imposto que eles pagam, que eles tenham que pagar. 90% dos casos de câncer de pulmão são em fumantes. Eles teriam que pagar 90% da conta do SUS. E assim, tromboangite e obliterante, 100% dos casos. Todas as amputações teriam que ser pagas pelas companhias de cigarro. Nós temos que ter uma sociedade responsável. Você causa um mal para a sociedade, você tem que ser penalizado por aquele mal que você trata. Em relação aos planos de saúde, que é uma realidade muito complexa, eu escuto o Mário falar, eu acho que ele tem razão total. E aí vem outro que defende as ideias opostas com argumentos sérios também, e eu falo, olha, também tem razão. Eu fico completamente perdido nessa situação. Mas eu acho o seguinte, essa é a realidade. Nós temos planos de saúde que têm a vantagem de ter isenções. O cidadão, quando gasta com saúde, também tem isenções. E isso são verbas que podiam ser canalizadas para o SUS. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como isso não pode ser imediato, não é? Não há possibilidade de fazer uma mudança radical por lei. Impossível fazer isso, eu acho. Isso tem que ser um processo gradativo.